Olá pessoal, mais uma vez, né, eu quero agradecer, né, a participação de vocês nessa disciplina. Então encerramos o segundo módulo e estamos iniciando o terceiro módulo, né? Como de costume, minha vida ao aula, pensando na questão da interação, né, da relação e tal, então minha vida ao aula ela sempre se nutre, né, muito a partir também do que vocês colocam no fórum, já que fica difícil para mim responder de um para um, né? Inclusive eu solicito que os tutores façam isso, né? Que tenham esse acompanhamento, mas como o próprio nome diz, mais tutorial. E aí eu faço uma leitura, né? E pego algumas coisas para poder trazer aqui para a videoaula. Então eu constato que vocês têm uma participação efetiva, né? Um envolvimento, né? Não só pelas respostas que vocês colocam, né? Muitos respondem mais de uma vez, mas principalmente pela qualidade, né? Aí eu tomei nota aqui de algumas coisas para estar conversando com vocês sobre isso, né? Então, assim, dá para observar que a questão do mapa, né? Tanto do mapa conceitual quanto do mapa mental, pelo menos para alguns, não foi novidade. Alguns relatam isso, né, que já trabalham e tal, né? Porque o nosso público, né, no caso vocês, o nosso público ele é bastante diversificado. Então temos pessoas aí com uma larga experiência, né, na educação, outras pessoas que estão iniciando. Então há uma variação muito grande, inclusive também nessas experiências aí pessoais e profissionais. Então algumas pessoas já têm, né, um conhecimento, um traquejo, né, na utilização dessas ferramentas. Outras pessoas não estão tendo pela primeira vez. Algumas pessoas relataram, aliás, muitas pessoas relataram e outras demonstraram, né, através dos escritos, assim, um prazer muito grande, uma satisfação muito grande, né, e insights também em relação à utilização dos mapas. Algumas falam assim, muito a partir também da dificuldade do trabalho que foi, mas ao mesmo tempo dizem que foi algo importante. Então, vamos dizer assim, esses resultados, vocês podem notar e vocês vão notar, esses resultados, eles tendem a espelhar o que a gente vai encontrar também na sala de aula com os nossos alunos, né? Então, é muito interessante, né, a utilização dessas ferramentas, porque os alunos, eles facilmente eles expressam um prazer, um interesse, né, na utilização dessas ferramentas, né, para o seu processo de aprendizagem. E também, muitos alunos têm insights. Eu recordo que alguém no fórum falou assim, foi quase que uma terapia para mim, né? Então é isso, porque como eu estava falando na aula anterior, os mapas, no exercício do mapa, no fazer, na hora que você está confeccionando, está pensando, está exercitando, está elaborando, né, você tem sacadas. Então o próprio exercício do mapa não é simplesmente um rememorar mecânico do que você viu, do que você leu, né? Mas é toda uma atuação aí, cognitivo, mais afetivo, eu diria muito mais do que isso, mas fiquemos só nessas duas dimensões, né? Sobretudo a cognitivo. E aí você se dá conta de determinadas coisas, inclusive, como eu falei para vocês na primeira aula, se eu não me engano, do recurso do mapa como uma possibilidade de diagnóstico, né, psicopedagógico, de um diagnóstico, alguma coisa assim nessa linha, nessa vertente, porque inclusive tem profissionais que utilizam, né, a atividade do mapa para identificar, vamos dizer assim, hábitos na estruturação cognitiva. Então, quer dizer, quase que como vícios do pensamento, né, ou vícios da forma como você estrutura o pensamento.
e às vezes isso vai aparecer no mapa, e aí você, executando esse mapa, você identifica, quer dizer, mas poxa, por que eu só construo a estratégia desse jeito, né? Por que eu só vou por esse caminho, né? Então, acho que isso foi muito interessante assim de notar. E aí também muitos falaram do quanto o exercício do mapa ajuda a fixar a aprendizagem, entre aspas. Eu estou usando a expressão que vocês usaram, alguns de vocês usaram essa expressão, de fixar a aprendizagem. É interessante porque na teoria da aprendizagem significativa, né, um dos desdobramentos está relacionado à questão da memória, né? Então, a aprendizagem significativa é uma aprendizagem que incide na memória de longo prazo. Quer dizer, não é só aquela memória prática imediata que a gente às vezes lança a mão quando a gente vai mecanicamente memorizar uma coisa. Então, você, antes da prova, você fica memorizando aquela lista e para, né, um tempo depois você poder recapitular. Mas rapidamente esquece. Então, essa é a memória de curto prazo, é a memória que é uma memória muito importante, que é a memória do cotidiano, né, que é uma memória que não sobrecarrega, né, o nosso HD, digamos assim, né? Mas a memória de longo prazo não, é aquela memória que ela marca a gente, né? Que entranha, digamos assim. Então, muitas pessoas relataram isso. Olha, fazendo um mapa, assim, eu fixei a aprendizagem. Quer dizer, é uma aprendizagem mais enraizada. É a aprendizagem significativa. Quer dizer, um dos entendimentos da aprendizagem significativa do ponto de vista da memória. Então, ela tem uma duração maior, né? Ela penetra, ela é mais encarnada, né? Então, isso foi interessante também. Vocês trouxeram isso da própria experiência, né? Então, essa atividade não deixou de ser um laboratório. Aí, eu queria falar também sobre a questão das ferramentas propriamente dita, né? Eu conversando com as tutoras de vocês, e porque como as tutoras, elas trabalham com grupos, né, menores, então a aproximação é mais fácil, o contato fica tudo mais fácil, assim, né? E a estrutura da educação à distância se dá justamente dessa forma, né? Com o professor, com o tutor. Então, algumas tutoras relataram isso, né? De o quanto vocês já trazem suas experiências, suas expertises, né? Conhecimento de ferramentas, de várias ferramentas, porque é isso, né? Existem várias ferramentas, né? Digitais, online, né? Gratuitas, outras pagas, umas já inseridas nos pacotes, outras que não são ferramentas específicas de desenvolvimento, né, de mapas, mas que o software, o aplicativo permite que você faça. É o caso por exemplo, do Word, né? Você pode fazer meio que manualmente, né? Utilizando alguns dos recursos no próprio Word você faz. Então, você vai ter desde ferramentas específicas, ou seja, elas são concebidas e desenvolvidas para mapas, quanto aquelas mais gerais que você pode adaptar e ajustar para desenvolver os mapas. Ferramentas gratuitas, ferramentas pagas, há uma variedade enorme. Então, o nosso objetivo não foi trabalhar uma ferramenta, mas, claro, trazer uma ferramenta como um modelo, uma referência, mas não trabalhar uma ferramenta específica, né? Inclusive, teve uma pessoa que colocou no fórum a dificuldade, né? Porque ela falava da questão dela, da dificuldade dela lidar com as chamadas novas tecnologias, né, da informação e comunicação, as novas tecnologias digitais da informação e comunicação. Mas eu quero dizer para vocês é que a beleza, né, no sentido da pertinência, da importância, né, da utilização dos mapas, não está necessariamente se você vai utilizar uma ferramenta
a partir, né, das novas tecnologias digitais, né? Eu mesmo, por exemplo, eu sou um imigrante digital, né? Então, minha geração não era uma geração que, né? Eu não nasci com computador, existindo computador, smartphone, internet, essas coisas. Então, eu aprendi a fazer o mapa manualmente, né? E a utilização, né, de um lápis, de uma caneta no papel é uma tecnologia também, né? Então, assim, nem sempre as tecnologias mais recentes, no caso as tecnologias digitais, etc., são as mais adequadas para uma determinada situação, determinada pessoa, um determinado contexto. Às vezes a tecnologia melhor é uma tecnologia mais antiga, mais tradicional, né, analógica, né? Então a gente não pode estar mitificando, né, a ferramenta em si, porque ela é assim, é assada. Claro, pode ser as ferramentas, né, esses softwares, esses aplicativos, né, eles podem ser sedutores, como eu falei, interessante, chamar a atenção, mas nem sempre é assim que vai funcionar, né? E aí eu queria falar com vocês outra coisa, que tem a ver com a nossa atividade, né? As nossas atividades, né, do fórum, desse módulo 3. Então, algumas pessoas mandaram mensagens para mim, falando que não havia entendido direito e tal. Então, eu vou tentar explicar melhor aqui para vocês, né? Então, é o seguinte, nesse módulo 3, o módulo 2, a ideia do módulo 2 foi que vocês tivessem um contato inicial e tal, tivesse um pouco de prática, mas um contato inicial para desenvolver um mapa, assim, sem muitas pretensões e tal, e simplesmente compartilhar ali no fórum essa experiência, né, e que vocês fizeram muito bem, né, e que serviu bastante, né, para a gente estar pensando aí da importância prática, né, dos desdobramentos e tal, do mapa e também dessa relação com a aprendizagem significativa. No módulo 3, a gente já vai fazer uma coisa um pouco mais elaborada, né? De preferência que vocês utilizem uma dessas ferramentas, né? Ou a que nós sugerimos, ou que, enfim, os colegas de vocês estão sugerindo, ou que vocês já sabem fazer, de preferência. Se ficar uma coisa muito difícil, pode fazer manual também, não tem problema nenhum, tá? Então, vocês vão escolher um dos textos que foram trabalhados ao longo da disciplina, vocês vão escolher um. E vocês vão elaborar, a partir desse texto, vocês vão elaborar um mapa conceitual do texto. Então, qual foi a ideia principal, né, dessa ideia principal? Né, quais são os desdobramentos dessas ideias, as subdivisões, né, qual a relação dessa ideia secundária, né, com um outro ponto. Então, vocês vão montar o esquema. Né? O mapa não é um esquema, né? E um esquema onde essas palavras, né, o conjunto dessas palavras remete a uma ideia maior. Então, vocês vão escolher um desses textos e vocês vão fazer um mapa conceitual, certo? E vocês não vivenciaram toda essa disciplina? Vocês têm ideias agora, vocês têm compreensões, né? Entendimentos sobre aprendizagem significativa, mapas conceituais, mapas mentais, né? Metodologia viva que eu falei, né? Enfim, uma série de coisas relacionadas à aprendizagem, à prática. O que vocês vão fazer? Então, vocês fizeram um mapa conceitual a partir de um dos textos que vocês escolheram. E vocês agora vão fazer um mapa mental a partir dessa compreensão, né? Então, dessa compreensão que vocês têm da disciplina. É algo bem pessoal. Só que vocês vão colocar num esquema de mapa, né? De um mapa mental, ou seja, um mapa que remete à sua compreensão. Diferente do mapa conceitual, que ele vai refletir, né? Você vai interpretar o texto a partir da organização
né, dos conceitos, das ideias, né, porque o conceito também é uma ideia, mas é uma ideia sistematizada, né, que está ali no texto. O mapa mental tem a ver com a sua compreensão. Então, vocês vão fazer 2 mapas. O mapa conceitual, a partir de um dos textos que vocês vão escolher, e o mapa mental, que é a partir da compreensão que cada um teve aqui em relação ao seu próprio processo da aprendizagem, da disciplina, bem pessoal, certo? Então, são 2 mapas que vocês vão fazer. E vocês podem fazer, como eu disse, em qualquer um desses aplicativos, ou se tiver muita dificuldade, pode ser manual, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês, porque isso vai estar em imagem, né? Possivelmente imagem, vocês vão salvar, certo? Esses 2 mapas num arquivo só, certo? Esse arquivo pode ter 2 páginas? Pode, mas é um arquivo só, em PDF. Vocês vão salvar em arquivo PDF, tá? E vocês vão dizer, vocês precisam dizer, olha, esse mapa aqui é o mapa conceitual do texto tal. E esse mapa aqui é o mapa mental, da minha compreensão. E coloca também o nomezinho de vocês. Salva em arquivo PDF e anexa, certo? Então, é um arquivo só. Esse arquivo pode ter 1, 2, 3, quantas páginas você quiser, mas é um arquivo só, tá certo? E vai enviar aquela parte aí de envio de atividade, tá certo? E no fórum, mais uma vez, vocês vão relatar a experiência, certo? Do desenvolvimento e da elaboração, né, desse mapa, como é que foi, as dificuldades encontradas ou não e tal, porque agora é como se fosse mais, digamos, entre aspas, assim, mais a vera, né? Se no módulo 2 foi um pouco mais light, agora é um pouco mais a vera, porque a gente está desenvolvendo um mapa conceitual referente a um dos textos e um mapa mental referente aí à compreensão, tá certo? E aí a gente está chegando então ao nosso último módulo, o módulo da disciplina. Eu vou estar acompanhando vocês aí no fórum e tal, ou nas mensagens mais privadas para mim, no ambiente. E também vocês têm o apoio, né, das tutoras. Quero também dizer para vocês, a gente teve um problema com a questão de vocês entrarem no fórum e não conseguirem postar. A gente andou conversando com o técnico, ele suspeita que quando você entra no fórum e vai abrir a mensagem, vai digitar a mensagem, se demora um pouco, aí você envia, você acha que enviou, mas não enviou, né? É um bug do sistema, ele deveria ficar mais tempo aberto, porque muitas pessoas tiveram esse mesmo problema, tá? Então a gente está tentando resolver, mas nem sempre essas resoluções elas se dão assim rapidamente. Mas independentemente de qualquer coisa, assim, a gente vai estar muito disponível para estar tentando reverter essa situação. A gente já montou estratégia, vocês podem pegar as respostas e enviar para a tutora, ela me comunica, tá certo? E aí uma recomendação, assim, ao invés de vocês escreverem diretamente no fórum, escreve no editor de texto, num Word, por exemplo, copia e cola, porque se perder no fórum, você já tem a resposta lá, não precisa digitar novamente, aí faz uma segunda tentativa, uma terceira, e se também não der certo, manda pra gente a resposta. Tentei postar lá no fórum, não consegui, tá aqui a resposta, certo? E aí a gente resolve. Quem não conseguiu, né, postar no prazo e tal, porque essa disciplina foi bem concentrada, assim, né? Na verdade, as disciplinas da especialização estão sendo assim. Então, a gente ficou com um tempinho mais curto, não conseguiu postar, não, né? Teve uma dificuldade com a nota e tal. Não tem problema, a gente vai ter a atividade, né, de reposição, digamos assim, complementar, né? E aí, no final desse módulo 3, aí eu vou estar anunciando para vocês e tal, e quem precisar vai lá e faz, né? Não, com certeza, assim, não, é tranquilo, tá certo? Essa disciplina é bem tranquila, né?
E a gente pode contar assim com a compreensão da gente, tá bom? Valeu!